Seja muito bem-vindo à nossa Maratona do Civil 3D, onde você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa, a trabalhar com ele do modo correto. E nessa aula de hoje, dando continuidade ao módulo Geometria, vamos colocar a mão na massa, falar de corredores e você vai entender de uma vez por toda o uso correto, né, dessa importante ferramenta. Então, agarra aí até o final, você vai pode acompanhar com os arquivos, né, que a gente está disponibilizando lá no nosso site, em downloads. Mas antes da gente seguir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já dá um like aí no vídeo, compartilha aí com seus amigos, ativa o sininho. Pode ser que você já esteja acompanhando a nossa maratona, então coloque aí na descrição o quanto você está gostando e tem um detalhe, a gente tem um grupo no Telegram. Aqui na descrição a gente tem então o linkzinho para você entrar dentro do Telegram, né? da nossa comunidade, da Maratona do Civil 3D. Combinado? Então olha, você está totalmente respaldado aí para você agora de fato entender e trabalhar corretamente com o civil. Combinado? Vamos lá nessa jornada? Tá, beleza. Bora lá então. Então, só lembrando que nós já temos todos os elementos necessários para criar o nosso corredor, que é alinhamento, lembram? Alinhamento, o profile layout, que é o grade, né, do nosso alinhamento, e, como vimos na última aula, a criação de um assembly, que é a seção tipo. Então, estamos aptos a criar um corredor. É lógico que aqui, utilizando o arquivo que vocês já até têm aí, né, nesse arquivo base, vocês vão entender nas próximas aulas, não agora, que o ideal é que você não crie corredor sob corredor, né? Porque aí você fala, pô, e como é que funciona a concordância dessa interseção? Nós só vimos ali uma concordância em perfil, uma concordância meio que manual. Mas e a modelagem, né, desse corredor aqui na interseção? Então, calma, que você já vai ver, tá bom? Mas antes de você ver isso, você primeiro precisa entender corredor, também precisa entender alguns outros conceitos. Talvez a gente lance aqui uma aula bônus, né? Sobre outros conceitos aí, que é importante você entender. Mas vamos lá. Corredor, então vou vir aqui, ó. Digamos que eu queira criar um corredor com aquela seção tipo, nesse alinhamento aqui, que por sinal é a nossa rua A, né? Então, beleza. Então, vou vir aqui, corredor, clico novamente em corredor, vai abrir essa tela, posso dar um nome, né? Digamos, corredor da rua A. E aí eu especifico o estilo do corredor. Esse estilo aqui, ele é mais as regiões a serem, ele faz meio que um contorno, né, das regiões, né, que existem no nosso projeto, né? Normalmente a gente deixa no estilo padrão, mesmo no template, né, já está configurado. Eu jogo ele para um layer específico em Civil 3D, né? Ele vai para esse cara aqui e eu vou criar esse corredor por meio de qual é a base desse corredor? Um alinhamento e um perfil. Poderia ser por feature line também. Falei sobre isso em uma das lives nossas, sobre projetos verticais, né? Condomínios verticais. E aí esses projetos residenciais aqui você precisa ter uma terraplanagem um pouco mais complexa. A gente parte não para alinhamento e perfil, tá? Mas também não é o caso, só explicando para vocês. Então, aí ele pergunta, que alinhamento você escolhe, vamos colocar A, que perfil, é o grade, né? A, tem o terreno natural, não é, né? Na rua A mesmo, que assembly, que é a seção tipo, e olhem essa palavrinha aqui, ó, chamada target surface, target, mas garra nessa palavrinha, nós vamos ver isso, como eu falei, provavelmente uma aula bônus, tá? A gente vai detalhar targets, mas agora a gente ainda não vai falar. Então, por enquanto, eu vou deixar sem, tá bom? Deixar sem. E aí aí tem uma opçãozinha, você fala, ó, você quer entrar numa tela de parâmetros de região, né? Então, digamos que sim, aí se você deixar ele ticado, ele vai abrir uma tela.
Essa tela aqui eu chamo de o coração do corredor, né? Basicamente, porque assim, tem todas as informações construtivas do nosso corredor. Normalmente esse cara aqui ele fica cheio de linhas aqui, às vezes até dá uns bugzinhos, né? Quem já trabalha sabe, nessas telas aqui, tá bom? Mas aqui é só para você confirmar, olha, é a rua o horizontal A, o vertical é a rua A, o assembly, então ele confirma que você já preencheu, mas também você pode ir mais além, você fala assim, ó, quero que o corredor seja uma determinada estaca até outra determinada estaca, lembrando que o valor aqui sempre em metros, tá? Em metragem. Frequência, lembram que eu até mostrei na última aula, acho que foi na aula bônus, né? Não, na última aula, é isso mesmo, que eu falei sobre o quanto maior a sua frequência, o corredor não faz curva, quanto maior a sua frequência, ele geometricamente falando, monta ali o desenho do esqueleto de uma curva. Então, quanto menor a sua frequência, maior o detalhamento do seu corredor. Por padrão, ele está aqui nesse template com 25 metros. Aí você fala, não, quero diminuir. Quero falar assim, digamos que nas retas eu quero 5, nas curvas 5, nas espirais também, né? Quero que coloque nos pontos geométricos, PCV, PTV, no ponto alto, ponto baixo, PT, PC, PT, superelevação. Assim, tem várias e várias opções. Normalmente aí deixa tudo ligado, né? E aí se você tiver curva vertical também, você quer acrescentar, né, uma frequência específica nessa curva vertical. Então percebe, justamente para quê? Para que você tenha um corredor mais detalhado, tá bom? É uma faca de dois gumes, tá? Quanto maior detalhe, quanto maior frequência, maior seu detalhe e mais pesado fica o seu projeto, tá bom? Não só de tamanho de arquivo, mas principalmente de manuseio, tá? Então o ideal é você encontrar um equilíbrio para que não fique muito. Eu particularmente gosto de trabalhar nesses valores aqui mesmo, né? Aí você fala, pô, vou deixar em 20 metros. Cuidado, porque se você deixar em 20 metros, lembra do Delaunay? Ele pode ter problema para triangular a sua superfície de projeto. Então, 5 metros é uma distância legal, tá? 10 também, mas eu particularmente gosto de 5. Beleza, então simplesmente targets por enquanto eu não vou falar, como eu falei, vou deixar nulo e vou dar um OK. Talvez ele já construa aqui pra gente, ó, construiu. Show. Aí você fala, pô, mas peraí, só construiu 2 linhas. Entre aqui em propriedades, nesse template você vai ver esse cara chamado obrigatórias, Ashura, padrão, INS. Coloca, por exemplo, nesse INS. Olha só, que interessante. Mas sei lá, quem são esses caras aqui? Lembra que eu até fiz um desenho em planta. Corredor não é a repetição da sua seção transversal na longitudinal do seu alinhamento? Em conjunto com o seu grade? Pois é. Então, em planta, como é que você vai ver essa seção? Nada mais é do que riscos. Um desenho reto, assim, né? Tá? Mas se você, por exemplo, pegar aqui um objeto que vir, você vai conseguir visualizar ele em 3D. Aí até essa aula também, eu vou explicar agora a importância de você saber configurar a sua visualização. Olha só que interessante, por exemplo, esse cara aqui chamado Ashura, coisa aí do nosso template. Tá vendo? Vou dar um draw order. Olha só que interessante. Tá vendo aqui? Concordância. Por isso que aqui você tem que ter, a gente vai explicar nas próximas aulas aí que o ideal é você ter uma interseção. E aí é um outro comando, né? Mas garra aí, não é nessa aula, a gente vai falar, né? Mas é importante você ter essa base. E eu vou ensinar nessa aula, né, como é que você configura esse cara. E quem são esses caras? Aí é onde entra o segredo por trás do code set. Code set. Quem são os code sets? Tá? Então, code set nada mais é do que o conjunto de 3 elementos que formam a estrutura da nossa seção tipo. Lembram lá da bolinha que eu falei para vocês? Ó, agarra na bolinha aí, que é esse círculo, esse marker point,
ele tem um significado importante, né? E aí nesse code set ele chama aí marker point, mas não tem só ele. Essa linha aqui, ó, que liga transversalmente o nosso marker point, chama-se link. Tá vendo? Link. Tá? Também é importante você entender. E o material que fecha, né, a nossa estrutura, seja um pavimento, seja um meio-fio, seja, sei lá, passeio, é chamado de shape. É muito importante você entender isso, que vai dar uma luz gigante, não só na criação do seu corredor, mas também quando você quiser criar uma seção tipo através de uma polilinha. Já falei isso em uns vídeos aí, eu falei como é que você cria um subassembly através de polyline. Mas também é a base para você saber trabalhar com Composer, subassembly Composer, que é quando você... Lembra aquelas bibliotecas de seções que o Civil possui? Subassemblies? Você fala, cara, eu quero montar uma nova subassembly, né? Que é até aquela imagem que eu mostrei para vocês, também acho que da última aula, do conceito de corredor, que é um condomínio residencial vertical, né, predial. A gente tem ali alguns critérios específicos de taludes. Então isso você monta, né, já que civil não tem. Então agora vamos ver na prática como você pode tirar pleno benefício aí do uso do code set, configurando um code set, utilizando aqui no settings, né? Digamos que você queira configurar um estilo porque corredor, quando você fala, o corredor tem um monte de linha, já que ele liga vários pontos, como é que eu vou apresentar isso no meu projeto? Então é importante que você saiba manipular esses codes, e aí é onde entra o segredo, né, por trás do code set. Não é só esse, tem vários outros aí. Aplicação de expressão para labels, né, extração de materiais aplicados a um QTO. Tem vários outros caras aí que você pode utilizar, né? Se você souber manipular bem o code set. Vamos lá ver aqui, ó. Pode ver junto comigo aqui em Settings, General, Multipurpose Styles, Code Set Style. Aqui você vamos criar um novo estilo? Novo. Olha lá. Olha os três caras aqui, ó. Link Point Shape. Então aqui aqui ele está cru, está sem os links. Você tem que pedir para ele ler, porque está criando simplesmente nulo, né? Não tem nenhuma informação. Então vou até dar um nome aqui, ó. Digamos que seja a nossa maratona C3D planta. E aí eu vou pedir aqui para ele ler os codes de cada... Lembra que eu falei? Eu falei para vocês de point, que point tem um nome, né, específico. Né? Exemplifiquei, lembram, como passeio à esquerda, lá no vídeo anterior. Mas isso se aplica não só ao point, se aplica a todos os caras, aos links. Cada link tem um nome, cada shape tem um nome, para justamente servir de identificador, não só para extração de material, mas também para configuração de estilos, como a gente vai fazer aqui agora. Vou dar um import code, vou pegar a sua seção, poderia ser o corredor também. Pronto. Então ele leu todos os codes da sua seção, tá? Digamos que você queira configurar que ele apresente para nós aí duas linhas, na verdade 4 linhas em plantas, 2 à esquerda, 2 à direita, que seria o predial e o topo da guia, vamos dizer assim, a largura total do passeio, que é praticamente que é o que tem que bater com o valor que já tem na nossa implantação, lá no nosso XREF, né, da implantação. Então segue eu aqui que você vai entender o resultado. Então vou selecionar tudo e vou pedir para que todos eles, no nosso template aqui já tem um estilo vazio, basicamente todos eles eu vou pedir para que assumam o estilo vazio. A única coisa aí que eu vou forçar ele tanto link, point, shape eu coloquei no vazio, mas no point, percebe que eu tenho um cara chamado assim, nessa coluna chamada Feature Line Style. As linhas que ligam, né, aquela bolinha, né, aquela linha que liga na longitudinal, esses markers, né, os marker points,
são as feature lines, né? Falamos aí um pouquinho sobre break lines, né? As linhas obrigatórias. Mas o que seriam essas feature lines? Linhas construtivas que o civil possui, né? Para também corrigir a triangulação do projeto. Olha que interessante. Ele também é necessário que você corrija a triangulação, mas não é só isso. A linha construtiva que vai servir de base para ter também um quantificador, para ter também uma apresentação, que é o que, né, vamos pedir. Vou falar assim, ó, todos esses caras eu quero que seja nulo, vazio. O sidewalk eu vou deixar ele no estilo, um exemplo, passeio. E esse top curb, que é o topo da guia, vou pedir para ele assumir um estilo ali, ó. Já tem no template um cara chamado top curb. Beleza. Vou dar um OK. Vou selecionar esse cara e olha aqui, ó. Tem um estilo maratona C3D. Olha só. Show. Feito aí, né? Tá vendo? Você fala, Oswaldo, mas por que aconteceu isso aqui? Lembra, a frequência, né? Quanto maior a sua frequência, aqui ele está praticamente obedecendo aqueles meus critérios de frequência, né, que eu especifiquei para vocês, tá? Então você acabou de criar um estilo em planta que vai facilitar para você depois, quando a gente aplicar o talude, né, fica ainda muito mais legal essa apresentação. Aí você fala, cara, não, mas eu nem quero essa linha aqui, ó, só queria linha de passeio, sem problema algum. Você pode vir aqui, né, e pedir para desligar o top curb, né, para só deixar a linha de passeio. Eu basicamente acabo fazendo isso mesmo, para ele respeitar as linhas aqui, só ficar a linha de talude, né, tá bom? Dos nossos code sets. Então esse é um estilo de planta. Se você por acaso for rotacionar no Objective Viewer esse cara, ó, você literalmente vai ver essas duas linhas, apenas. Tá? Somente. Aí você fala, mas Oswaldo, eu quero criar um outro estilo. Quero criar um estilo de Ashura. Tá? Então eu vou dar um copy nesse cara que a gente acabou de criar. E eu vou falar assim, ó, Ashura. E vou pedir para que... Aí o segredo está no link. Aqui nessa coluna Material Area Fill Style. Então aqui eu falo para ele... pavimento, eu quero que ele assuma, já tem um estilinho, né? Tá vendo? Sidewalk, passeio, eu quero que seja concreto, né? E o curb também, eu quero que ele seja, digamos que ele seja concreto também. Beleza, você acabou de configurar os estilos. Você fala, mas eu queria configurar o meu. Você pode aqui criar um novo estilo de shape style, né? Que aí você configura ele em planta, né? Então em planta aqui eu tenho o fio, né, e as cores que ele vai assumir. Então vou dar um OK, ó, tá? E aí eu troco o estilo dele para Ashura. Pronto, tá vendo? Então assim, muito aqui, mesmo no Objective Viewer, a Ashura ela não vai visualizar, né? Tá? Assim, construtivamente falando, enquanto eu monto, eu gosto de deixar num estilo um pouco mais clean, né? Que é esse planta, só que aí vou criar um estilo aqui só para mostrar para vocês, chamado, sei lá, modelagem, tá? E aí nesse modelagem, esse cara eu ligo todos, se você ligar o top aqui, ele já liga, né, praticamente todos, né, que é o conjunto, o top, né, tem alguns nomes de links específicos, que é o conjunto de todos, né, o top é um deles, e o datum também, né, o top acima, datum abaixo, até a superfície, quando a gente for criar, você vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou dar um OK e vou pedir para que ele... Vamos ver aqui. Vamos ver se ele apareceu. Modelagem. Olha lá. Pronto. Porque aí bem clean, né? Eu consigo visualizar aqui as minhas seções, consigo visualizar as linhas que eu quero construtivas, né? Para visualizar se tem algum problema, né? E é basicamente isso. Agora, e como é que faz para gerar as
concordâncias de uma interseção. E como é que faz para quando você tem, por exemplo, situações um pouco mais complexas, né? Variou, por exemplo, um passeio, a largura da via variou. Então, assim, garra aí nas próximas aulas, não perca, que nós vamos explicar para você em detalhe. Vai perder? Não, né? Então, espero você lá.